Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Dando continuidade ao nosso estudo do perispírito, hoje trataremos do tema do sono entre os espíritos. Então vamos tratar do fenômeno que é o sono entre os espíritos. Quando a gente fala a palavra sono, a gente tem que tomar cuidado sempre que se trata em relação aos espíritos, os fenômenos relacionados aos espíritos, que as palavras que se usa não necessariamente têm uma analogia perfeita com as palavras que nós usamos aqui quando encarnado. Então, quando falamos sono, fome, corpo, tantas outras coisas, a gente tem que tomar cuidado que é uma analogia. É um termo que se usa por comparação para que a gente possa se fazer entendido. Mas a gente vai estudar esse fenômeno. E uma coisa importante, preste atenção, do sono entre os espíritos. Então, para entender esse vídeo que nós estamos fazendo, é necessário assistir o primeiro vídeo, porque nós vamos tratar de alguns assuntos aqui que eu não vou explicar. Um exemplo, por que o espírito está aí com E maiúsculo. Então, por isso que está ali em vermelho, para ficar bem claro. O sono é entre os espíritos com E maiúsculo. Por quê? Porque espírito com E minúsculo, espírito ou alma, não dorme nunca. Isso é importante. Dando continuidade exatamente a esse estudo do perispírito, vamos entender algumas coisas. Primeiro, Kardec fala: o princípio inteligente escapa completamente à nossa análise. Quando fala princípio inteligente, entenda alma ou espírito com E minúsculo. Está no primeiro vídeo. Não o conhecemos senão por suas manifestações. Também tratamos isso no primeiro vídeo. Que se produzem com a ajuda do perispírito. É pelo perispírito que a alma age, percebe e transmite. Liberta do envoltório corpóreo a alma ou espírito. É ainda um ser complexo. Então, isso é importante, ok? O perispírito é que vai ditar como o espírito percebe as coisas, como o espírito age e como o espírito transmite seu pensamento, sua intenção, suas ideias. Então a gente pode ver aí no vídeo que o perispírito ele é um aglomerado de fluidos e esses fluidos têm uma qualidade que é fruto de todo o progresso do espírito, todo o progresso intelectual e moral, seus desejos, seus anseios, suas vontades, tudo que ele tem de virtude e de imperfeição se reflete no perispírito. Por isso que nós vemos aí várias irradiação, várias manifestações dos espíritos, e cada uma delas vai moldar o perispírito de uma forma diferente. O conjunto dos fluidos que envolve esse espírito está na relação direta com o grau evolutivo dos espíritos. Logo, cada perispírito vai ter uma manifestação diferente, uma cor diferente, uma qualidade de fluido diferente, como nós podemos ver aí. Kardec explica no livro Obras Póstumas, na introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Diz Kardec: cada um de nós, pois, tem o seu fluido próprio, o que envolve e o acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Então, o conjunto de fluidos que formam o nosso perispírito forma uma microatmosfera que vai ter
as qualidades boas ou más que nos acompanha onde quer que estejamos. Esses fluidos serão importantes no estudo do sono dos espíritos, ok? Novamente Kardec no estudo da fotografia e telegrafia do pensamento. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado. Então, as potencialidades da alma ou do espírito, ela existe em todos os seres, com a mesma qualidade, todos têm a mesma potencialidade, as mesmas capacidades, ok? Isso é importante. Então, o que diferencia um do outro? As qualidades dos seus fluidos. Porque o fluido que o envolve, chamado perispírito, ele é um limitante, um limitador das sensações e das percepções do espírito. Continua Kardec. Todas as outras questões, quaisquer que sejam, dependem das primeiras. Por isso é que durante um certo tempo, forçoso se torna pôr de lado o estudo dessas questões. Então, Kardec está tratando o quê? Que os espíritos, de modo geral, são iguais, todos são iguais nas suas capacidades. O que vai diferenciar é exatamente o estudo dos fluidos, em particular o estudo do perispírito. Nós sabemos que o que é o sono para nós encarnados? O nosso organismo necessita de um descanso, necessita de se reorganizar, de retemperar as forças. Nesse momento, o nosso perispírito se emancipa, ou podemos usar de uma forma mais completa, o espírito com o E maiúsculo se emancipa. E aí ele vai aonde lhe é mais, vamos dizer assim, está mais de acordo com seus desejos, com a sua vontade, e a lembrança de onde ele esteve, que nós chamamos de sonho. Então, o sono é o organismo sente a necessidade de descansar. Então, nós ficamos entorpecidos. E esse fenômeno, todo mundo sabe que existe. E agora nós vamos tratar do sono dos espíritos. Essa que é a questão desse vídeo. É entender como se dá o mecanismo do sono nos espíritos. Espírito dorme? É o que nós vamos estudar agora. Então a pergunta se faz: pode existir entorpecimento no espírito? Usando espírito com E maiúsculo. Essa é uma questão, porque os ortodoxos, ou aqueles que fazem sistema baseado somente no Livro dos Espíritos, vão dizer que o espírito não dorme. Mas na verdade, o espírito com E minúsculo não dorme. Mas o espírito com E maiúsculo, isso é, o espírito ligado ao perispírito, ele pode dormir? Entorpecimento? Faz sentido isso? Vamos a Kardec. No meu canal, quem manda é Kardec. Nossos ensinos, nossos estudos, nossas reflexões têm por base somente Allan Kardec e as obras fundamentais. Então, antes de entrar nos espíritos, vamos entender alguns fenômenos espirituais. Por exemplo, o do sonambulismo, o sono sonambúlico. Como se dá o sono sonambúlico? Vamos lá, Revista Espírita de março de 1859. Kardec pergunta: o fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz o é para nós? Resposta dos espíritos: não, é o agente do sono. Então aqui a gente já começa a buscar a pontinha do segredo. Então, o fluido que o magnetizador joga
no magnetizado o induz ao sono. Então, um fluido é capaz de induzir o ser ao sono. Mas isso aconteceria também em entorpecimento e sono nos espíritos? Porque aqui é no médium. Será que pode existir isso? Vamos ver. De onde vem o entorpecimento causado pela ação magnética? A agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizado concentra. Então, de estado, mesmo com seu corpo em perfeita lucidez, quando ele recebe uma sobrecarga de fluido, o encarnado sente um entorpecimento. E será que isso vai acontecer também com os desencarnados? Então, aqui Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, O Passamento, vamos ver o que ele explica para nós. Olha lá. A prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a se reconhecer mais cedo. Então, existe um entorpecimento do espírito. O espírito pode se sentir entorpecido. E o que provoca esse entorpecimento está ali no texto. São os fluidos, aí no momento do passamento, os fluidos materiais, porque ele estava ligado ao corpo, ainda estão, o perispírito está ainda com alguma condição, né, uma certa quantidade de fluido material do corpo no seu perispírito. A prece, que é uma magnetização, vai fazer o quê? Ajudar a expulsar esse fluido. Então ele está dizendo o quê? Que o entorpecimento desse fluido são os fluidos materiais do corpo que causam esse entorpecimento. Então, fluido causa entorpecimento. Esse fluido material, ok? Em qualquer espírito, de modo geral, porque o passamento, o fenômeno de perturbação acontece a qualquer espírito. Claro que os espíritos puros isso é instantâneo, mas vamos aqui tratar do mundo real da nossa vida. Então, já sabemos que o fluido, que os espíritos podem sofrer entorpecimento. E aí é que é questão interessante. Ora, como nós interpretamos e falamos, quando meu organismo, dadas as condições bioquímicas, biofísicas, ele começa a nos enviar sinais de que nós precisamos de energia para manter a atividade do corpo. Esse nome nós chamamos de fome. Então, os espíritos, quando eles da mesma forma quando a gente está meio entorpecido, por causas diversas, pode ser por cansaço do corpo, pode ser por uso de uma droga, pode ser por um anestésico. Quando a gente se sente um pouco entorpecido, de modo geral, nós usamos a palavra sono. Ora, os espíritos, eles vão usar aquilo que eles têm. Eles não podem usar uma palavra que não faz sentido para a gente. Então, por analogia, eles usam a palavra sono. Okay? Mas não é o mesmo fenômeno que se dá como nós encarnados. Okay? Isso é importante. E uma outra questão importantíssima, que eu já falei aqui hoje, mas eu vou trazer novamente, que o Lamennais explica, olha lá. O que uns chamam de perispírito não é senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Direi, de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão das vistas e das ideias. Então presta atenção no que ele está falando aqui. Ele está falando, falo aqui dos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres lhes são
todo inerente. Logo, né, como vedes, matéria. Daí o sofrimento de fome, de frio, etc. Então, Lamennais confirma aquilo que nós estamos falando, que o perispírito é o órgão limitante do espírito. Ele é a perfectibilidade dos sentidos. O que isso quer dizer? Que quanto mais sutil, mais elevado é esse perispírito, maior será a extensão das faculdades do espírito, das suas sensações e das suas percepções. É mais ou menos como se nós fizéssemos o exemplo do véu, que eu já usei no outro vídeo. Quanto mais véu, por mais sutil que seja esse véu, quanto mais véu, menos a gente vê. Mesmo que um véuzinho, a gente vê perfeitamente. Agora 10 mil véus, a gente já vai ver com muita dificuldade ou não ver nada. É exatamente assim. Um perispírito muito material, como ele diz ali, os fluidos inferiores são terrestres, isso é da matéria mais, vamos dizer assim, pesada possível, pesada entre aspas, né? Mais densa possível. A gente usa aqui os termos da física, mas é no estado de agregação, melhor, né? Então, esses fluidos vão fazer com que o espírito é mais ou menos aquela joia com várias impurezas à sua volta. A gente não consegue ver a beleza dessa joia. Só que a gente está falando agora de dentro para fora, o fenômeno é o mesmo. E aí vamos agora a algumas questões importantes. Olha aqui no fenômeno de bicorporeidade, olha lá. O Santo Afonso vai falar de uma questão que é uma hipótese que eu, vamos dizer assim, depreendo dos textos, ok? Depreendo dos textos, porque não está explícito. Isso é importante, ok? Então vamos lá. Diz o Santo Afonso: eis que o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que seja permitido se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como queiras, como quiseres, abandona o corpo, acompanhado de uma parte de seu perispírito, e deixa a alma imunda no seu estado próximo da morte. Aqui, claro, ele está usando a expressão parte do perispírito. Isso é importante para a nossa reflexão mais para frente. Parte do perispírito, tudo bem, mas aguarde que depois a gente volta nesse assunto. Kardec, na Revista Espírita de 1867, da Atmosfera Espiritual. Um princípio perfeitamente averiguado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais seu fluido é depurado. Isso também nós já falamos aqui, mas eu tenho que confirmar porque algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o desenvolvimento das ideias espíritas. Continua Kardec. Segundo os pensamentos que dominam no encarnado, ele se irradia, raios impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Os fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos espirituais e visíveis aos olhos da alma, uma vez que impressionam fisicamente e tomam aparências muito diferentes para aqueles que são dotados da visão espiritual. E aí uma questão interessante. Quando a gente fala de perispírito, nós temos três hipóteses. Primeiro, a gente tem que entender que quando os espíritos falam de corpo, o corpo do espírito, ele usa corpo por analogia, ok? Não é um corpo como nós entendemos. É um aglomerado de fluidos. Ok? Esse aglomerado de fluidos forma uma atmosfera, ok?
A hipótese mais ortodoxa para o perispírito é que ele seja como o átomo de Dalton, uma questão homogênea e indivisível. Indivisível no sentido de que ela é una. Tem a hipótese esotérica que alguns espíritos pós-Kardec, por não estudarem ou por usarem a Bíblia, se apoiarem na bibliografia esotérica, usam o termo corpo. Então, o perispírito teriam vários corpos, mas entre uma questão didática muito importante, é um fenômeno da classificação, que é um fenômeno puramente humano. Um exemplo: quantos reinos existem no mundo animal? Depende de quem está classificando. Você pode classificar em 3 reinos, em 4 reinos, em 5 reinos, em quantos reinos você quiser. O mesmo se daria para os chamados corpos. Quantos corpos você quer ter? Depende. É mais ou menos assim. Nós dividimos a jornada de 24 horas em manhã, tarde, noite, madrugada. Dividiu em 4. Você poderia dividir em 2 dia e noite. Você poderia dividir em 15. Olha, de meio-dia a 2 é tanto. De 2 às 4 é tanto. Você pode dividir em quantos você quiser. Porque isso é um fenômeno da classificação. Isso é um fenômeno puramente intelectual. Então, os espíritos de terceira ordem sempre pegam o efeito pela causa. Então, eles tendem a querer tirar uma classificação. Geralmente vão usar números místicos, né? Números que causam uma certa mistificação, 7, 12, sempre esses números bíblicos, esses números esotéricos, cabalísticos. Mas isso aí é uma questão puramente intelectual de classificação. Qual é a nossa hipótese? Baseado em Kardec, é a hipótese do meio, em que o perispírito ele é um aglomerado de fluidos. Quanto mais, vamos dizer assim, próximo esses fluidos estão da alma, isso é, do espírito, da centelha divina, do princípio espiritual, do espírito com E minúsculo, mais sutis são esses fluidos. Claro, e quanto mais afastado, entre aspas, isso é, os fluidos que vão se ligar ao corpo, esses fluidos serão mais próximos da natureza material para que tenham uma ligação. Então, essa é a minha hipótese. Então, quando o nosso amigo Santo Afonso fala de parte do perispírito, isso é, os fluidos mais ligados ao corpo físico ficariam, enquanto o outro fluido, o perispírito, o resto do aglomerado de fluidos que envolve o espírito, iria para outro lugar. E lá sofreria uma modificação e seria visível. Okay? Isso aqui é uma hipótese baseada no ensino dos espíritos. Esse fenômeno já ocorre, né, na nossa atmosfera. Os fluidos mais pesados ficam mais próximo da Terra e os fluidos menos pesados ficam mais afastados da crosta terrestre. No caso do perispírito com o espírito seria o inverso. Os fluidos mais sutis, mais próximo do princípio espiritual, e os fluidos mais densos, afastados. Quantas regiões ali, pelo fenômeno intelectual da classificação, se dividiu aqui em 5. Poderíamos dividir em 25, 75, 125. Isso é um exercício puramente intelectual, ok? Agora, existem variações dentro da própria atmosfera, assim como a atmosfera espiritual, que o Kardec já disse que o perispírito é uma atmosfera espiritual, isto é, o conjunto de fluidos que o envolve. Então, nós entendemos desta forma, ok?
E aí vamos entrar exatamente no tema agora do fluido espiritual. Continua Kardec quando ele vai tratar do sono do Dr. Callier. O Dr. Callier é um espírito de segunda ordem, um espírito elevado que durante o sono ele se viu que na erraticidade ele se viu envolto por irradiação de outros espíritos, entorpecido, que ele chamou isso de sono. A partir daí, ele teve uma visão das suas encarnações. Por que isso aconteceu? Kardec é muito claro de dizer, esse fenômeno foi provocado para mostrar, estamos aqui em 1866, os espíritos provocaram esse fenômeno para mostrar para Kardec uma nova modalidade de fenômeno no mundo espiritual. Então não é o que estava lá no livro dos espíritos, eles estão trazendo algo novo. Quem diz que é algo novo? O próprio Allan Kardec. Então, vamos ver o que o Kardec vai falando. Olha lá. Será que existe um sono nos espíritos? Kardec é que diz: há, pois, para os espíritos uma espécie de sono, o que é um ponto de contato a mais entre o estado corpóreo e o estado espiritual. Trata-se aqui, é verdade, do sono magnético. Mas existiria para eles quem? Os espíritos, um sono natural semelhante a nosso? Olha a resposta de Kardec. Isso não teria nada de surpreendente, quando se vê ainda espíritos de tal modo identificados com o estado corpóreo que tomam seu corpo fluídico por um corpo material e se creem trabalhar como faziam sobre a terra e sentem a fadiga. Muito bem. Então Kardec está dizendo, existe um sono natural. Como se daria então esse sono natural? O início do vídeo agora com a informação da confirmação de Allan Kardec dos espíritos. Os espíritos dizem, existe um sono. Como se dá isso? Vamos lá. Entre os inferiores e entre os superiores. Primeiro, entre os inferiores. Os espíritos inferiores, eles não precisam de uma magnetização exterior para causar nele esse entorpecimento. A qualidade material inferior dos fluidos que envolvem esse espírito causam nele essa influência, esse entorpecimento. Então por isso que é um sono natural. Eles, de tempos em tempos, se sentem sobrecarregados pela qualidade baixa dos seus fluidos e ficam entorpecidos. Por analogia, eles vão usar a palavra sono. Mas no caso do Dr. Callier foi diferente, porque foram espíritos elevados que irradiaram um fluido sobre ele e ele se sentiu entorpecido. Então, esse fenômeno ocorre entre os inferiores e ocorre também entre os superiores. Quando você recebe uma sobrecarga de um fluido, você se sente entorpecido. Esse entorpecimento eles estão chamando de sono, porque é a palavra mais próxima para nos dar entendimento. Continua Kardec. Se eles sentem fadiga, vamos fazer aqui uma janelinha, essa fadiga também não tem relação com o nosso corpo. Nosso corpo ele sente fadiga porque ele precisa de se restabelecer. No caso dos espíritos, essa fadiga é uma palavra que eles usam por analogia. De tempos em tempos, a qualidade dos seus fluidos também causam certo constrangimento para os espíritos. Ou por uma atividade intelectual demorada num determinado assunto, que vai irradiar esses fluidos, ele vai se sentir um certo incômodo. Esse incômodo, por analogia, eles usam a palavra fadiga, mas não é fadiga como nós entendemos. Fecha a janela. Continua Kardec. Devem sentir a necessidade de repouso. Presta atenção, importante. Kardec usa a palavra necessidade, não usa a palavra desejo. Eles devem sentir a necessidade de repouso.
e podem acreditar, deitar e dormir. Isso é um caso mais dos espíritos mais inferiores ainda. Que aí eles vão criar uma cama fluídica e vão deitar na cama fluídica. Isso aí é um fenômeno que não tem essa necessidade, né? Mas pode acontecer. E ir trabalhar na estrada de ferro. Dizemos que o creio para falar do nosso ponto de vista, porque tudo é relativo, que eu já fiz questão de frisar aqui. E com relação à natureza fluídica, a coisa é inteiramente tão real como as coisas materiais são para nós. Não é uma ilusão, não é um desejo, é um fenômeno real que ocorre. O sono entre os espíritos ocorre, ele é real, ok? Não são senão espíritos de uma ordem inferior que têm semelhantes ilusões. Quanto menos são avançados, mais seu estado os aproxima do estado corpóreo. É aquilo que eu falei. Fluidos muito materiais vão levá-lo a algum momento a sentir, a ter essa sensação. Não acaba aí, que nós vamos entrar no fenômeno do sono. Aqui a gente está entendendo a causa do sono. O sono existe, já sabemos que ele tem uma causa, que é a sobrecarga do fluido nos inferiores, fruto dos seus próprios pensamentos, desejos e ações. Nos superiores pode ser provocado, ok? Então isso acontece. Nós vamos entender agora o mecanismo. Aí é que as pessoas alguns vão saltar das suas cadeiras. Aí o Kardec vai estudar esse mecanismo do sono. Presta atenção que eles estudaram esse mecanismo e um membro da Sociedade Espírita de Paris trouxe uma reflexão sobre o fenômeno. O que mais está? Eles tentam entorpecimento e acontece o que? Presta atenção. Um membro da sociedade explica esse fenômeno desta maneira. No sono humano, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve ser o mesmo no estado espiritual. O sono magnético, ou outro, isto é, ele está falando, o sono magnético é quando é um espírito que vai sobrecarregar o fluido no outro. Ou o sono não magnético, isto é, natural, fruto das qualidades do próprio fluido do espírito, não deve afetar senão o corpo espiritual ou perispírito. Presta atenção agora, que é uma questão mais profunda, olha lá. E o espírito ali com E minúsculo, isso é, o princípio espiritual, ok? Deve-se encontrar num estado relativamente análogo ao do espírito encarnado durante o sono do corpo. Aí vamos entender. Então, peraí, presta atenção aqui. O que acontece no nosso sono? O corpo dorme, o espírito, com E maiúsculo, isso é, a alma mais o perispírito, se emancipa conservando sua lucidez e vai aonde quer, vai fazer o que deseja. Esse membro da sociedade espírita, ele, depois da reflexão de todos os espíritas lá com Kardec, chegaram a essa conclusão. No mundo espiritual, a sobrecarga do fluido entorpece o perispírito e o princípio espiritual, a alma, se emancipa. Ele diz estado análogo. Ok? Então, o princípio espiritual se emancipa. Como o princípio espiritual nunca dorme, ok? É um estado análogo. Isto é, aquela quantidade de fluido que está ali, vamos dizer assim, sofrendo a influência de outros fluidos, fica como que é entorpecido. O princípio espiritual se emancipa, como vocês podem ver aí na imagem. Então, a imagem vai mostrar o quê? Que está o corpo, o princípio se emancipa. Claro que os princípios, não é que o princípio abandona o perispírito, porque não se pode conceber espírito sem um aglomerado de fluidos. Aí nós voltamos lá na minha hipótese. Ora, esse aglomerado de fluidos mais próximo do princípio espiritual o acompanha.
Então nós vamos ver esse brilho aí, não é o espírito, é o reflexo da manifestação do espírito, do pensamento, do desejo, da vontade, a ação do espírito na matéria, a intelectualização da matéria. Nós vemos esse brilho aí. Não é o espírito, é o efeito do espírito, ok? Continua. Quer dizer, presta atenção, isso é coisa bem profunda. Quer dizer, conservar a consciência do seu ser. Claro, o espírito com E minúsculo nunca perde a consciência de si. O espírito nunca deixa de pensar, ok? Aí ele vai explicando o que aconteceu lá com o Dr. Calier. As diferentes encarnações do Sr. Calier, que seus guias espirituais queriam fazê-lo ver para a sua instrução, puderam se apresentar a ele como uma lembrança da mesma maneira que as imagens se oferecem nos sonos. Então, na verdade, quando o princípio, o espírito com E, se desvencilhou daqueles fluidos mais densos, a sua memória ele voltou naturalmente, que já voltaria, por ele ser um espírito de segunda ordem, naturalmente a sua memória voltaria. Esse fenômeno, os espíritos apressaram, isso é, o afastando dos fluidos mais densos do seu perispírito, fez com que a alma tivesse mais liberdade para buscar em si mesmo as lembranças do passado. Então, isso é uma questão muito importante, tá? Então, não é que apareceram imagens, essas imagens foram a lembrança do próprio espírito, ok? Não tem um outro fenômeno aí. Esses espíritos que ele diz conversar, imaginar, está todo na sua lembrança. Então os espíritos provocaram apenas essa lembrança. Presta atenção agora. Jorge, isso é você está viajando. Eu posso viajar, mas eu viajo com Allan Kardec. Continua Kardec. Esta explicação é perfeitamente lógica. Para Kardec, ela não é mais ou menos lógica, ela não é muito lógica, ela não é um pouquinho lógica, ela é perfeitamente lógica. E foi confirmada pelos espíritos. Presta atenção, não é uma opinião do Kardec, não. Eles estudaram lá na Sociedade Espírita de Paris, o fenômeno foi provocado pelos próprios espíritos para a instrução de Kardec, ok? Depois eles estudaram esse fenômeno, depois os espíritos confirmaram. Kardec está dizendo, e foi confirmada pelos espíritos, que, provocando o relato do Dr. Calier, quiseram nos fazer conhecer uma nova fase da vida de além-túmulo. Estamos em 1866. Aqueles que têm dificuldades, aqueles que sempre acham que sabem tudo. Não, eu li o Livro dos Espíritos, o sono é isso. O Livro dos Espíritos está falando das leis naturais, da potencialidade do espírito. O espírito com E minúsculo, ele não dorme nunca. Mas estamos falando aqui do fenômeno do espírito com E maiúsculo. E Kardec diz que os espíritos provocaram. Ora, Kardec diz que é novo. Kardec está há 10 anos, desde 1855, estudando os fenômenos espíritas. E ele está dizendo em 1866 que esse é um fenômeno novo. É uma nova fase. Então os espíritos trouxeram um desenvolvimento das ideias. Ok? Sei que alguns vão ter dificuldade de aceitar, mas é o que eu posso fazer. Nós estamos estudando, ok? Tá lá, Revista Espírita de junho de 1866. Podemos entender, para resumir, os espíritos, com E minúsculo, têm sempre seu aglomerado de fluido, que forma uma atmosfera espiritual que é fruto dos seus pensamentos, do seu desenvolvimento. Essa atmosfera espiritual, ok? Os espíritos, por analogia, chamam de corpo, tá? Esse aglomerado de fluidos, ele pode ter regiões, é a nossa hipótese, que os esotéricos vão chamar de corpo, é um fenômeno de classificação. Existe um sono dos espíritos. Quando é nos espíritos inferiores, é um sono natural. É um reflexo natural do seu estado, dos fluidos que são característicos dele.
Quando acontece nos espíritos de segunda ordem, nos bons espíritos, ele é provocado por outros espíritos para, de alguma forma, provocar um fenômeno. Quando acontece a sobrecarga de fluido no perispírito, os espíritos sofrem um entorpecimento, espírito com E maiúsculo. Quando acontece um entorpecimento do espírito, o espírito ou alma, né, para ficar espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, entendo assim, espírito e alma, alma a centelha divina, o princípio espiritual. Quando há um entorpecimento do perispírito, a alma ou o princípio espiritual sente a necessidade de uma liberdade maior. Assim como quando nós entorpecemos o nosso corpo, o espírito sente a necessidade de uma liberdade maior e se emancipa. E aí o espírito, ele, por analogia, nós usamos a palavra sono para esse fenômeno, em que, após o entorpecimento, o princípio espiritual, com uma região mais sutil do perispírito, se emancipa, tem mais liberdade. Então, existe o sono dos espíritos, isso é incontestável, ok? E, agora, sobre a minha hipótese das regiões, é uma hipótese minha. Em relação ao sono dos espíritos, isso é incontestável para nós e para Kardec. E a explicação do membro da Sociedade Espírita de Paris de que, analogamente, okay, o espírito se emancipa do seu corpo perispiritual ou da região mais densa. E o Kardec diz que é uma analogia perfeitamente lógica e que foi confirmada pelos espíritos. Muito obrigado.